Agradeço pela oportunidade. Em nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus. Livro de Juízes, capítulo 6. Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 6. É no Antigo Testamento. Glória a Deus. Depois do livro de Josué, é o primeiro livro. Josué, Juízes. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Juízes capítulo 6, versículo 22, 23, 24, 25 e 26. Amém? Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. E toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares no bosque. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra que é bendita e eterna para sempre. Fala conosco, meu Deus, esta noite, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém e graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala dos primeiros momentos que Gideão tem a sua experiência com Deus. Nesses primeiros momentos, nesses primeiros encontros de Deus com Gideão, a Bíblia vai dizer que Gideão estava malhando trigo no lagar. Como é de conhecimento dos irmãos, o lagar é lugar de pisar uva e não de malhar trigo. Se malha trigo na eira. Na eira, por quê? Porque a eira é um lugar alto, e quando se está batendo o trigo, porque o trigo, para ser utilizado, irmã Deus, precisa bater, e a palavra é representada tipologicamente como trigo. Então, para sair a inspiração, irmão Jefferson, a revelação da palavra aos nossos corações, nós precisamos literalmente bater a palavra na nossa mente, até que saia a revelação do Senhor. É essa a questão de muitas pessoas. Às vezes você lê e não entende o que você está fazendo. Você está batendo trigo. Você não pode desanimar de bater trigo. Mas ele não estava batendo o trigo no lagar. Ele estava malhando e batendo o trigo na eira. Ele estava malhando e batendo o trigo no lagar.
E o anjo do Senhor aparece para ele, porque eles estão pressionados pelos midianitas por causa do seu próprio pecado. No capítulo de número 5, vai dizer que o povo se desvia dos caminhos do Senhor. E o capítulo de número 6, versículo 1, vai dizer que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Quanto tempo? Deus deu Israel aos seus inimigos por 7 anos, exatamente no período em que nasce o segundo boi. Deus pede o boi de 7 anos. Guarde essa informação, porque é interessante. O texto diz que prevalecia a mão dos midianitas. Isso prova, Evangelista, que quando pecamos, quando nos entristecemos com alguma coisa, e quando chutamos o pau da barraca e nos afastamos de Deus, nós estamos dando lugar para o inimigo, irmã Ana Flávia, tomar o espaço que é de Deus. E Ele não é um Senhor misericordioso como Deus. Ele vai botar para destruir, Ele vai botar para pressionar, Ele vai botar para prevalecer, diferente de Deus, porque Deus quer que eu e você abramos a porta para Ele. E Deus, Ele não força a porta, Ele está à porta, batendo dia após dia no nosso coração, dizendo: o melhor sou eu sou o melhor que você precisa, eu sou o melhor para as tuas finanças, eu sou o melhor para o teu casamento, eu sou o melhor para os teus negócios, eu sou o melhor para a tua família, eu sou o melhor para tudo na tua vida, eu sou o melhor para questões externas, eu sou o melhor para questões internas. Mas quando o inimigo entra, ele não diz eu sou o melhor, ele entra invadindo, dominando, subjugando. O texto diz que prevalecia a mão dos midianitas. Olha, capítulo 6 de Juízes, se você puder ter a sua Bíblia aberta, diz assim, que ele prevalecia sobre Israel. E o texto diz que fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. 3 coisas que nós fazemos quando saímos da direção de Deus. Nós fazemos para nós mesmos covas, fazemos para nós cavernas e fazemos para nós fortificações. Quando nós estamos na presença do Senhor, o nosso muro forte, a nossa fortificação é Deus, e o nosso esconderijo é Deus. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Eu estava lendo essa tarde, Salmos 48. E é interessante como, quando Deus nos leva, irmã Elisângela, quando Deus nos leva na sua palavra, quando Deus nos leva a caminhar na sua palavra, Ele começa a mostrar umas coisas assim, que até talvez você ainda não tenha encontrado. Olha o que o texto vai dizer no Salmo 48, primeiro versículo, primeiro verso: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Ou seja, o lugar onde Deus recebe a adoração é no seu monte santo, e Ele é grande, Ele é digno de louvor. Então, quando o adorador olha para Deus, ele vê a dignidade de Deus, porque Deus é santo, Deus é separado de todos os deuses conhecidos e desconhecidos. O texto diz no versículo número 2: formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Porque aonde Deus está reinando, há alegria. Aonde Deus está governando, há prosperidade. Aonde Deus está governando, Deus é conhecido. Olha o que diz o versículo 3, o verso 3: Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Agora veja, sem Deus tem que se esconder em caverna, tem que buscar refúgio em caverna. Com Deus, Deus é o próprio refúgio. Oh, glória a Deus. Salmo 91. E depois nós voltamos para o Salmo 48, que foi o texto que Deus colocou no meu coração esta noite, que é um salmo muito conhecido por essa manhã. A Bíblia diz assim: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
a sombra do Onipotente descansará. Quem está se escondendo em caverna não tem como descansar. Primeiro, porque não é confortável. Quem aqui já entrou em caverna, eu já entrei em caverna, sabe que é um lugar rochoso e muitas vezes úmido. É tendencioso ter ali aranha, ter ali cobra, ter ali coisas como essa. Então a cidade de refúgio que Deus criou era para gente má, mas quando Deus é o refúgio, Ele transforma o mal em bom. Deus está dizendo: se você permanecer no seu pecado, o seu refúgio vai ser cova, o seu refúgio vai ser caverna, o seu refúgio vai ser fortificação. Mas se você permanecer na minha presença, eu sou o teu esconderijo, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua sombra, eu te protejo, eu te guardo. É por isso que o salmista, no verso 2 do Salmo 91, vai dizer: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Olha só se não está ligado com Juízes capítulo 6. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Qual foi o pecado que o povo cometeu? Idolatria. E toda vez que as pessoas vão para a idolatria, eles se tornam prostitutos ou adúlteros. Toda vez que a pessoa deixa Deus e envereda para o mundo, o caminho é: ele se torna prostituto ou adúltero. Ele se torna amante do dinheiro, ele quer o dinheiro. E o pior é que todos nós precisamos de dinheiro. Olha o que aconteceu com Asaf no Salmo 73. Meu Deus do céu, verso de número 1, 2 e 3. Olha o que ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade do ímpio. Quando falta o recurso, irmão Valdeci, todos, quase todos pelo menos, entram pelo caminho da inveja. Não foi uma inveja santa aqui, não. É que eu tive uma Jerusalém, até falar no meio da igreja, que ele disse: irmão, se existe inveja no meio do crente, eu tive uma inveja santa. Ô irmão Jefferson, isso é a maior mentira do inferno. Inveja é inveja em qualquer lugar. A gente está querendo enfeitar o pecado, porque a inveja é um pecado. A Bíblia diz que o olho do invejoso apodrece as coisas. Ele olha, ele inveja e ele apodrece as coisas. Veja que tem casamento que vai tudo bem, de repente aparece ali uma mulher ou um homem invejoso, e ele tem acesso à tua casa. E o pior, irmão, é isso, é que não tem escrito na testa, nem na mão do cidadão, tatuado nele, que ele é invejoso. Como é que você se livra do invejoso? A Bíblia diz que só aquele que Deus se agrada é que Deus livra do invejoso. Do invejoso ninguém escapa. Israel não escapou do invejoso. A inveja de Israel era tão violenta, porque Deus vinha dando conquista para Israel, que a Bíblia diz que Balaque chamou Balaão para invocar o Senhor e amaldiçoar o povo de Israel. Como todas as vezes que Balaão subia no monte, apresentava o culto, o sacrifício, Deus vinha e falava na boca dele dizendo: como posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou? Você é abençoado por Deus. Alguém pode vir com uma palavra de maldição contra você? Pode vir. Alguém pode amaldiçoar a sua casa? Pode amaldiçoar. Mas se Deus amaldiçoou, está amaldiçoado. E se Deus abençoou, está abençoado. Ninguém pode bloquear, cancelar, fazer voltar atrás aquilo que Deus abençoou. Foi por isso que o profeta Balaão disse: não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. O inverso também é verdade. Ele não pode abençoar o que Deus amaldiçoou. Quer prova? 1 Samuel capítulo 16, verso de número 1. Já vamos voltar para o Salmo 48. 1 Samuel capítulo de número 16, verso de número 1. Olha o que Deus disse para Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul,
havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessel belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Sabe o que acontece, irmão? Nós chegamos à casa do Senhor. Nós chegamos à casa do Senhor para adorar, para glorificar, muitas vezes. Outras é só para bater o pontinho, e é digitalzinho. Mas nós chegamos é para adorar, esse é o propósito. Só que às vezes a gente chega na casa do Senhor e não apresenta a Deus no culto, não adoramos a Deus. Foi isso que aconteceu com Samuel, com Saul. Saul começou a oferecer ao Senhor um culto manchado, um culto maculado, um culto sem honra. Abra sua Bíblia aí em Malaquias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Malaquias capítulo 1, versículo de número 6, lá em Malaquias capítulo 1, versículo de número 6, diz assim: olha, o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, aos sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, eu prefiro honrar a minha casa. Que tipo de pão imundo é esse que Deus está falando? Todo pão que chegava para a mesa do Senhor não podia ter fermento. Não podia ter fermento. O pão precisava ser entregue no santuário sem fermento. E o sacerdote tinha a responsabilidade de ver se o pão tinha ou não fermento. Essa era a responsabilidade do sacerdote. Só que o sacerdote pegava o pão, via que tinha fermento e apresentava ao Senhor. De quem que ele pegava? Porque o povo costuma dizer na internet e nas redes sociais, e nos clubes de estudo e nos fóruns, que Deus estava repreendendo só o sacerdote. Só que o sacerdote não apresentava pão de si mesmo, ele pegava do povo. Você traz a sua adoração, você traz o seu culto, eu pego o seu culto e apresento a Deus. É assim que funciona. É por isso que a bênção apostólica passa pela mão do pastor da igreja. Entendeu? A bênção sacerdotal para Israel passava pela mão do sacerdote. A gente às vezes diz que somos sacerdotes, mas nós não somos sacerdotes, nós somos pastores. É diferente. Pastor é diferente de sacerdote. Então a veste pastoral é diferente da veste sacerdotal. O compromisso pastoral se identifica, se iguala com o do sacerdote somente nisso, que ele pega a adoração e apresenta a Deus. Que pão você trouxe esta noite? O pão do glória, o pão do aleluia, o pão do mistério, o pão da gratidão. Tem gente que chega no culto não é grato a Deus, tem gente que vem para adorar mas não adora, tem gente que deixa os problemas financeiros atrapalhar a sua adoração, tem gente que deixa os problemas conjugais atrapalhar a sua adoração, tem gente que deixa os problemas paternais atrapalhar a sua adoração, tem gente que deixa tudo atrapalhar a sua adoração e não adora o Senhor. E se o pastor chamar a atenção, falar: irmão, não faz isso, é assim, ele diz assim: vou embora desta igreja. Não aprende, nunca vai aprender a servir a Deus. Porque servir a Deus não é entender que esse lugar é lugar de honra, é lugar de respeito. Enquanto a nossa mesa de som não fica boa e a gente não consegue, enquanto a gente não consegue comprar outra mesa de som, que aquela mesa de som está ultrapassada demais, e a gente não consegue consertar a nossa caixa de som oficial, eu preciso ser o sonoplasta, eu preciso ser tudo. Enquanto isso, mas vai chegar uma hora que eu vou ficar só sentado e aí eu vou ter um sonoplasta aqui. E aí eu vou ver a adoração com mais tranquilidade, eu não vou ter que me preocupar com nada. Porque o trabalho do sacerdote, assim como o do pastor, é chegar no culto e receber o que você trouxe. Só que o povo traz um culto de qualquer jeito, aí o pastor vai e apresenta a Deus um pão imundo.
Como é que está a nossa adoração? Eu sempre, quando saio de casa, às vezes a pressa, aí eu venho na moto, que é a oportunidade que eu tenho de não ter pressa, que eu venho na velocidade que a moto me trouxe. Não dá para mim ir mais rápido, tem que ser na velocidade da moto. Aí eu venho na moto dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, não me deixa ser apressado, não me deixa entrar na correria. Sabe por quê, irmão? Porque tanto o sacerdote como o pastor não podia fazer nada para Deus às pressas. Tinha que ter calma, paciência. A gente chega na igreja, a primeira coisa que a gente olha é para ali, ó, para o relógio. Aí a gente já diz assim: não sei não, hein? A gente já olha apressado já para voltar para casa. A Bíblia diz: não te apresse. Se você tem a ideia, a mentalidade de que você está na presença de Deus esta noite, e Deus é rei sobre a sua vida, o alerta de Deus para quem é súdito do reino de Deus é: não tenha pressa de sair da presença do rei. Ninguém entrava dentro da sala do trono, na presença do rei, já dizendo: eu vou só cumprir aqui rapidinho, é só meia hora aqui, pastor, eu só tenho 1h30 mesmo. Se o senhor passar de 9 para 9h15, eu já vou me embora, eu nem venho mais no culto. Então você tem pressa de sair da presença do rei, e você não pode ter pressa de sair da presença do rei, porque o rei não tem pressa de sair da tua casa também. É por isso. E eles traziam esse pão imundo, é o quê? É o meu sacrifício. Só que não bastava trazer o pão imundo. Olha lá o versículo de número 8 do Malaquias capítulo 1. Porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal. Não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você for entrar na presença de uma autoridade que você respeita, que você considera, você acha que ela vai aceitar de você uma atenção sem vergonha? Você acha? Quando ele olhar e ver que você está distraído com alguma coisa, não está dando atenção a essa autoridade, a autoridade dele, ele não vai mais querer te ver, irmão, na frente dele. Essa segunda-feira teve lá o prefeito da nossa cidade. Eu cheguei: como é o correto que você saúda? Você pode não concordar com alguns pontos do prefeito, mas ele é excelência, e toda autoridade é instituída por Deus. Cheguei para ele: boa noite, sua excelência. Apertei a mão dele olhando no olho. Porque quando você chega na casa de Deus também, às vezes, irmão, pelos olhos da fé, você tem que olhar nos olhos de Deus, dizer: boa noite, Senhor, boa noite, Espírito Santo. Às vezes a gente chega, irmão, a gente nem sente a presença do Espírito Santo, porque não alimenta durante o dia esse respeito pela presença do Espírito Santo. Às vezes a pessoa peca porque ela não tem noção, ela não tem ideia, ou ela desconsidera de que o Espírito Santo está com ela todo dia. O Espírito Santo não estava aqui para te receber somente, ele já estava com você durante todo o teu dia. Ele viu cada segundo da tua vida, cada momento. E a Bíblia diz que todos os nossos atos, tudo que aconteceu no nosso dia, seremos julgados por eles, porque estão escritos no livro. Tem um livro de Deus, irmão, que esse livro deve ser maior do que o mundo. Vai precisar, irmão Jefferson, ser maior do que o mundo. Porque quando Deus chamar assim: vem cá, Jefferson, vem cá, Ana Flávia, vem cá, Geilson, vem cá, jovens, vem cá, crianças, vem cá. Olha aqui a vida de vocês, como é que foi. Você já imaginou, irmão, que vergonha vai ser? Ou que honra vai ser? Se chegarmos lá, irmão Valdeci, e não tivermos oferecido a Deus um culto, tivermos dado prioridade a qualquer outra coisa menos a Deus. Não estou falando de você abrir mão das suas responsabilidades, não, jamais. Deus não aceita nenhum culto em que você abrir mão de responsabilidade, porque Deus não aceita também culto irresponsável. O culto tem que ser com responsabilidade, com respeito, com honra. Por quê? Porque é o melhor momento que pode acontecer em nossas vidas. A segunda razão é que no culto nós clamamos com maior liberdade. Aqui nós temos liberdade para dizer glória a Deus, nós temos liberdade para dar aleluia, aqui nós temos liberdade para abrir o nosso coração para Deus. É no culto que abrimos o nosso coração.
E o culto ele sempre fez parte do convívio de Israel, só que naquele tempo não chamava culto, chamava adoração. E a primeira adoração que nós temos é de Caim e Abel. E nós já sabemos o que acontece com quem entrega a Deus qualquer coisa. Abel foi aceito, Caim rejeitado. Depois nós temos Noé, quando saiu da arca, construiu um altar e adorou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus cheirou, sentiu o cheiro da adoração. Qual é o cheiro que tem sido a nossa adoração diante de Deus? Quando nós olhamos, voltamos lá para o Salmo 48. Vamos voltar lá no Salmo 48. E aí nós voltamos lá para Juízes capítulo 6. Salmo 48, verso de número 14. Olha o que diz. Quando nós chegamos no culto, nós temos que ter esse sentimento aqui, ó. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, Ele será o nosso guia até irmão, mas não é até a gente passar por alguns problemas na vida, não. Que tem pessoas que pensam que Deus só pode ser Deus até quando está tudo bem. Mas tem uma canção que diz assim, ó: se tudo está difícil, adore ao Senhor, mesmo no sacrifício, dê a Ele o louvor. Aí chega no culto, olha os olhos vermelhos, mas porque estava empinando para pagar. Mas eu nem condeno não, porque eu também já fui criança. Eu também já dormi no banco da igreja, fiquei assim, pescando. Não tem problema nenhum, irmão. Às vezes você está cansado do dia de trabalho, você vem para o culto, o coração é sincero. Irmão, é muito melhor um coração sincero, que às vezes sente sono no culto, mas está adorando, irmão Jesus, com sinceridade, do que um com os olhos bem abertos, tudo certo, dizendo, isso aí não é para mim não. Toda palavra que Deus manda, irmão, é para nós. Antes dela chegar em você, irmão, o primeiro que tomou a pancada foi eu. Porque você pensa que eu escrevo pensando em falar para você? Eu aprendi com o pastor Robin que o primeiro a tomar o cacete de Deus, ou a bênção de Deus, é eu. O primeiro, porque eu sou canal. Então passa por mim o que vai chegar até você. Depois Deus vai te usar, aí vai vir de Deus para você, para outras pessoas. Então o que Deus está fazendo? Olha só, olha o que Deus está fazendo. Às vezes a gente não consegue se encaixar direito. O que Deus faz? Deus acende o fogo. Quem aqui já trabalhou com construção sabe. Quando o cano é 0,20 e o outro é 25, 0,25, acho que é isso, né? Um é 20 e outro é 25. Não é 0,20 não, um é 20 e outro é 25. O que a gente faz para o 20 caber no 25? A gente esquenta até ele abrir o bocão e encaixa no 25. É por isso que às vezes, irmã Taiane, a gente passa pela prova, pela aflição. É Deus esquentando para a gente se encaixar no projeto de Deus na nossa vida, para a gente não cair nas garras de Satanás. É por isso que às vezes nós passamos pela fornalha da aflição. É porque Deus acendeu o fogo e aí vai largueando, irmão, vai apertando. E o fogo, irmão, ele faz pelo menos duas coisas: ou ele derrete ou ele purifica. Então às vezes a luta que nós passamos, irmão, ou ela vai nos derreter, proporcionando mais abertura para que nós possamos caber no projeto de Deus, que é maior do que nós, ou então, irmão, vamos lascar. Ninguém aqui gosta de comer uma comida azeda, a menos que o propósito dessa comida já seja azedo, como o limão. Se ela não for uma comida para ser azeda, você fez a comida, arroz, feijão, fez tudo ali, e quando você come, você precisa sentir o sabor, você precisa gostar do que está comendo, correto? Você precisa gostar. Mas tem comida, irmão, que é ruim. Eu não gosto, eu particularmente não gosto de folhas, mas tem folha que eu tenho que comer porque elas têm enzimas, vitaminas que são necessárias para o meu corpo. Eu sou obrigado a comer. Eu não sou muito chegado a salada. Lá em casa tu nem vê salada. Mas quando eu vou na casa dos irmãos, tem salada, eu como salada. Não para não desfazer do irmão, mas porque salada faz bem para o corpo. Eu que não tenho o costume de comer salada.
Tem gente, irmão, que não tem o costume de ouvir a palavra. Então, quando a palavra de Deus vem, ele já fica magoado. Tem muita gente na internet que fica magoado. Tem gente que não vem mais para o culto, fica magoado. Mas a palavra não muda. A palavra, ela é martelo que esmiuça a penha. Ela bate, é para quebrar mesmo, é para poder não ter espaço de coração de pedra, para que tenha um coração de carne, um coração sensível, que adora a Deus, que reconhece a Deus, que olha para Deus e diz: até o fim da minha vida, o Senhor é o meu Deus. Ele vai olhar para a sociedade e vai dizer: vocês estão vendo o meu Deus? Ele será o meu guia até a minha morte. Por isso que quando Deus olhou para Gideão, Deus disse para Gideão: sabe por que Deus fez esse desafio aqui para Gideão? Vai ficar para um outro momento, que a nossa hora já foi. Sabe por que Deus fez o desafio do segundo boi para Gideão? Porque Deus sabia que ele ia fazer. Deus não vai fazer nenhum desafio na sua vida se você não for fazer. Deus não perde tempo com isso, irmão. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de desperdício. Deus não investe em você para perder. Os investidores da bolsa ficam dizendo: invista na moeda tal, invista na bolsa tal, invista em não sei o que, irmão Jefferson. Aí a gente fica assim, né? A gente fica assim, a gente não tem $20. Sabe quanto é que é $20? Calcula aí, 6 vezes 20. 2 vezes 6, 12. 6 vezes 10, 60, né? Você não tem 120, porque R$120 vai pagar mais ou menos aí os $20. Você não tem $20 para investir na bolsa. Aí o camarada fica dizendo: investe tanto aqui. Aí fulano já fica. Aí você vai assistir outro vídeo, já tem um chorando, porque perdeu tudo na bolsa de valores, porque investiu e perdeu tudo. Só que tem um que não vai chorar, porque ele não faz investimento para perder. O nome dele é Jeová, e o seu filho é Jesus, e o ajudador da igreja é o Espírito Santo. Se ele investiu em você, ele não vai perder, ele não perde. Se ele falou que vai salvar a tua família, ao investir em salvando primeiro você, pois a sua família será salva. Você vendo ou não? Uma vez uma irmã chorava pelo filho: Deus tem misericórdia, salva o meu filho. Eu não quero morrer sem antes ver o meu filho salvo. O filho dela, muito cabeça dura, rebelde. Estou falando de rebelde da igreja, rebelde com ela dentro de casa. E ela dizendo: Deus salva o meu filho, Senhor tem misericórdia do meu filho. Círculo de oração, a irmã orava, gritava para ver se levantava alguma profeta por ali, e nada. Aí um dia teve um acidente, o filho dela, pá, morreu. Aí quando deu no outro dia, ela foi para o círculo de oração. Depois que enterrou o filho, foi para o círculo de oração. Aí lá no círculo de oração, Deus levanta uma serva dele e fala assim: tu não pediu? Ela estava chorando por causa da perda do filho. E ele disse assim: pare de chorar. Tu não pediu para eu salvar o teu filho, e que tu não queria morrer antes de ver o teu filho salvo? Pois eu salvei o teu filho, está salvo, está comigo, eu recolhi. Antes dele morrer, ele teve a oportunidade de se arrepender, ele teve a oportunidade de ter alguém que orasse por ele no acidente, e ele partiu no acidente mesmo. Mas antes, Jesus alcançou ele com salvação, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que a fé, irmão, é como alguém que olha no espelho. Você tem que continuar se olhando no espelho. O incrédulo, irmão, é como alguém que olha também no espelho. Quando ele vai embora, ele não lembra mais como era o rosto dele. Então nós não podemos parar de olhar para o espelho, que é a nossa fé, e dizer: eu acredito que o meu pai vai ser salvo, eu acredito que a minha mãe vai ser salva, eu acredito que a minha família será alcançada, eu acredito, até ser verdade no seu coração esta fé, que você não vai morrer frustrado antes de ver Deus fazer uma grande obra de salvação, de libertação da sua casa. Vamos nos colocar de pé. Pode encerrar a transmissão aí. Que Deus abençoe os